Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Mangake. Yamato, o novo membro. É um SBS, hein, galera? Vocês pedindo pra mim trazer mais alguns aqui dele. E eu agradeceria também pra vocês se vocês deixassem aí nos comentários algum SBS que seja interessante aí, mais curtido aí por vocês. E vocês comentem aí up também, que dá uma ajudada. Eu vou deixar na minha lista pra mim fazer quando der, porque esse eu não sei assim qual que é interessante pra trazer dos SBS dele. Vocês dizem que todos são bons, mas com certeza tem uns que são melhores que outros. Esse aqui é o último, como fala do Yamato aí, que é um dos últimos que apareceu em One Piece e tende a ser o próximo Mugiwara aí, então eu resolvi trazer aqui. Provavelmente tá bem interessante também. Então vamos ver quais foram as perguntas que vocês mandaram aí pra ele. Se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero Suave. que todos vocês estejam Muito bem. Ele gosta Hoje de é o melhor boné de duas vídeo da cores, né? semana, Hoje tá com boné de duas perguntas cores. feitas por vocês, meus amigos, respondidas por quem não tem gabarito nenhum, mas quando está... É o mesmo, só que tava virado. As respostas fluem da minha mente para essas perguntas perguntosas. Quer mandar a sua pergunta? Aparecer aqui no vídeo. Simples, fácil. Os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário. Clica, vai te mandar ou para a comunidade aqui do YouTube, no canal, ou pro meu Instagram. Aliás, se você quiser conversar comigo, o Instagram é o lugar mais fácil. Tem um post fixo. Manda sua pergunta para ser lida aqui no vídeo. E mais um recadinho rápido. Está tendo live todos os dias lá na Twitch. Perfeito? Opa, não pode falar então Twitch. vão lá, umas 2 horas já estou online. Fica até umas 4, 5 horas batendo papo. Tá bem divertido. Espero você lá também pra engrandecer aquela live. Só tem bicho doido lá. Bora lá responder então essas perguntas perguntosas dos grandes amigos. Dirigido por você e sua família. Então bora lá, eu sempre começo com a pergunta que tem mais like, vocês sabem, mas é uma selvageria total pra galera postar primeiro, achando que vai ter mais engajamento, e hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou pegar a última pergunta pra começar esse vídeo aqui pra todo mundo poder participar. E a pergunta é do Kevin Xavier, Kevin Xavier. Ele perguntou aqui se eu acho que o cara azul pode ter a fruta do Zoan Corvo Desperta. Olha, a fruta do cara azul é curiosa, eu não acho que seja somente uma Zoan do Corvo. Pode até mesmo ser uma paramécia especial, uma fruta da pena, por exemplo, ou sim uma Zoan mítica do corvo. A gente sabe que o corvo, o cara azul no Japão, é um grande símbolo daquele país. E não dá para ainda afirmar que é de fato uma Zoan, pelo fato de ele conseguir se espalhar em diversos corvos e se reunir novamente. Funciona muito parecido com a fruta do Molt do Katakuri, por exemplo, ou a fruta do Marco, que agem muito parecidas ali com homologias. Mas a gente tem a fruta do Flamingo, que era bem interessante, e talvez possa ser uma paramécia também, especial, tá? Mas se eu fosse apostar, eu iria numa zona mítica do corvo, por conta de quanto esse animal é representativo para o Japão. Então vamos lá, o Sem Nome mandou uma aqui bem interessante, bastante engajamento. Você acha que as Akumas no Mi vão ser explicadas, de fato? Porque tem frutas como a da Sugar, por exemplo, que não parecem ter uma lógica por trás. Parece que elas existem apenas por questões de roteiro. Acha que o Oda perdeu a linha ou tudo no fim terá uma explicação plausível? Então, eu fico confuso assim como você. Eu acho que o que confunde muita galera são as paramécias. A gente tem a belíssima teoria que eu gosto, eu acho muito interessante, que a alma das pessoas do reino antigo foi aprisionada nas Akumas no Mi. E talvez eles não fossem usuários de fruto, fossem poderes reais deles, como se fossem deuses, né? A gente tem essa inversão de papéis da fruta do diabo. Só que eu acho que o diabo da fruta não é no sentido literal, e sim uma metáfora. A gente sabe que tem os deuses do mundo de One Piece, como por exemplo os dragões celestiais, que se acham realmente deuses. E foi meio que pervertido. Talvez o povo do século perdido tivesse esses poderes de fato. Só que a gente pode explicar, por exemplo, talvez as Logias, talvez as Zoans. Perfeito? Mas as paramécias você não consegue achar uma explicação quando você tenta teorizar. Tem uma outra teoria também bem interessante, que o povo do século perdido era da Lua que o Enel está, por exemplo, ou de algum daqueles planetas que vimos no globo de Ohara. E os recursos começaram a serem minados por eles próprios. O que eles fizeram? Eles fizeram uma grande arca e vieram para a Terra. E para trazer
tudo que eles tinham no planeta deles, eles transformaram em uma essência e colocaram nas frutas. Então eles colocaram a essência do fogo, da luz, da escuridão, do terremoto, tudo. Tudo que tinha no planeta deles, inclusive os animais que seriam as Zoans. Legal. Mas e as paramécias? Novamente as paramécias. São frutos que realmente caem em um ponto onde você não consegue explicar. Você falou da Sugar, é só um exemplo. Tem tantas outras frutas. A Dulau é um fruto também que você não consegue entender. Como é que isso poderia ser explicado? Perfeito? Então, sim, vai ter uma explicação. O Oda já disse que o Vega, ele disse no SBS isso, que o mistério por trás das Akumas no Mi será revelado na Grand Line por um homem que com certeza é o Dr. Vegapunk. Ele já disse isto, que tem uma explicação lógica para as frutas. E o que martela na cabeça dos fãs é qual é a explicação possível. É a alma das pessoas, mas de onde sai um poder que transforma alguém em brinquedos ou transforma em fios? Complicado, né? Ou aumenta peso, tipo Tonton no Mi, Aquilo no Mi. Muito curioso. Muito curioso. Vai ter explicação sim, meus amigos. Você tem alguma explicação, alguma teoria para explicar as paramécias? Porque Zoans e Logias é até certo ponto fácil. Mas e as paramécias? Se você tiver, deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Vamos lá, o Kagus perguntou se o Kairoseki e a água do mar deveriam ter o mesmo efeito. Porque na água os usuários podem usar seus frutos e com algemas não podem. E acho que você está se referindo a uma grande confusão que nasce de usuários usarem o poder das frutas com a mão na água. Por exemplo, como o Aokiji colocando os dedos na água e fazendo seu Ice Age. Ou o Vem colocando também a mão na água e fervendo o mar. Ou mesmo San Juan Wolf, que caminha pela água. Como os poderes ficam ativos e com algemas, que são coisas tão pequenas. Talvez um volume muito parecido do que você colocar a mão na água. Eles não podem ativar seus poderes. Vamos lá. As algemas de Kairoseki tem uma densidade de quando são construídas. Elas podem ir de 1% a 100% imitando o mar. O mar é sempre 100% para enfraquecer os usuários. Vejam bem, enfraquecer, não anular. Kairoseki não anula, enfraquece o usuário ao ponto dele não conseguir usar seus poderes. Então algemas geralmente são 100%. Ou em uma escala próxima onde o usuário não consiga ativar seus poderes. Ou mesmo o Haki, como o Luffy em Wano na prisão de Eudon. Deve ser uma algema que não é pura, ele já disse lá que não é pura, mas que bem próxima do 100%, onde ele não consegue se concentrar, ainda sente fraqueza, não usa Haki e não ativa seus poderes. Beleza, esse ponto acho que vocês entenderam. Como diabos então o mar, que tem 100% de enfraquecer um usuário, permite que ele coloque a mão na água e use seus poderes? Isto, meu digníssimo Oda Sensei já respondeu no SBS. Os poderes de Akuma no Mi só são enfraquecidos totalmente quando um usuário está dentro da água e essa água cobre acima da metade do seu corpo. Perfeito? Então se ele estiver com água na cintura, ele ainda consegue ativar seus poderes. Licença poética. Tá bom? Então é basicamente isso. Um usuário que cai na água realmente não vai conseguir nem nadar, vai enfraquecer, vai afundar. Mas se ele estiver com água até o joelho, ele consegue usar seus poderes normalmente. Ainda vai sentir o desconforto da água, mas não tão intensamente quanto as algemas de Kairoseki. Aí as algemas já entram em ser uma coisa artificial. Perfeito? Temos a pirobloína, que é o mesmo elemento que mantém as ilhas do céu na nuvem, que transformaram nuvens em lugares onde você pode andar e manter um reino, que possivelmente estão ligadas à construção da Red Line. Então essa pirobloína é um elemento que existe no fundo do mar, e aí foi feita por artesãs, e eu falo bastante. Mas resumindo é isso, tá bom? Conseguiram entender? Na água somente se cobrir da metade do corpo para cima não consegue utilizar poderes, segundo o próprio Oda. Algemas já intensifica isto como se você estivesse embaixo da água. Esta é a explicação dada na série. Vou pegar do Insta aqui. O Denilson perguntou sobre os usuários de Haki de armamento que podem transferir seu Haki para alguma arma, por exemplo. Isso é um fato. Mas usuários de Haki poderiam transferir Haki de armamento para uma pessoa. Por exemplo, Zoro tocando na mão do Luffy poderia transferir seu Haki pro Luffy e amplificar ele, fazer uma Genkidama de Haki?
O que sabemos da série é que não. Todo ser vivo nasce com sua aura, sua intimidação, sua força de vontade. Isso é uma coisa única de cada ser vivo. Quando você imbui um objeto não é um ser vivo. Perfeito? Então, pelo que sabemos, não é possível você transferir Haki para uma outra pessoa. Não existe isso de você passar sua força de vontade para alguém. É justamente isso, força de vontade. Como é que você vai doar força de vontade para alguém? A pessoa tem que conquistar isto sozinho. Vamos lá, Fabrício SG disse o seguinte aqui. E se o Shanks for um vilão final? Sei que ninguém gostaria disso, mas... E se ele impediu Kaido de ir para Marineford ajudar Barba Branca? E logo após a fera saber da morte de seu antigo companheiro, ele tenta se matar novamente. A sua pergunta pode confundir um pouco as pessoas, né? Kaido ir para Marineford para ajudar Barba Branca, não temos qualquer indício de que isto veio acontecer. Nem sabemos se o Kaido saiu de Wano. Pode ter sido Yamato que foi ao resgate do Ace, tá? Usando barcos do Kaido. E tá bem claro lá quando o Momonga vai ler as notícias de que Kaido está se movimentando, que eles não têm observadores o suficiente porque está todo mundo reunido em Marineford. Então é apenas uma suposição de que Kaido se encontrou com Shanks. Pode ter sido Yamato. Tá. Eu tô viajando. Então não sabemos, e eu não acho que o Kaido sairia para ajudar o Barba Branca. Não parece ser o tipo de personagem que mantém algum tipo de vínculo, até porque se Big Mom indo para o Wano ele disse que mataria Big Mom e eles entraram em um combate que durou 12 horas, eu acho que com Barba Branca é a mesma coisa. Talvez eles não se gostassem de fato, se respeitassem, mas não que necessariamente Kaido mobilizaria um exército para avançar. O Kaido ele também quer se tornar rei dos piratas, né? Então ele quer os territórios do Barba Branca. Assim como que é o da Big Mom e agora atualmente do Barba Negra. Ele tá falando de algo que aconteceu. Agora, respondendo esse ponto de Shanks ser um vilão final, pode acontecer? Pode acontecer sim. Pode. O encontro dele com o Gorosei é um tanto quanto estranho. As atitudes do Shanks são estranhas. O cara consegue ser suspeito até no cartaz de procurado. É verdade. Dele. Você olha o cartaz e fala, acha. Tu não sabe nem onde ele tá. Acha. Não sei, não tô botando muita fé em você. Pode ser um vilão? Pode. Como você disse, muita gente talvez não gostaria disso, porque todos esperamos o Shanks no próximo do fim da jornada do Luffy sendo bem receptivo com ele e contando verdades da jornada dele. Porque ele chorou ao se despedir do Roger. Eu lembrei de uma coisa. Você vê, quando ele estava na tripulação do Roger, não teve qualquer tipo de indício ao contrário do que a gente conhece do Barba Negra. Eu acho que o Shanks pode vir a se tornar um antagonista. É diferente de ser um vilão, uma pessoa totalmente ruim. Talvez ele se torne um antagonista para a jornada do Luffy com uma forma de teste. Afinal ele tem Griffon, a espada que leva o nome de um grifo e que sabemos que é um protetor de tesouro. Então eu acho que o Shanks ele é um protetor para a jornada final. O Roger, quando ele iniciou a nova era da pirataria, ele não sabia quem chegaria em Laugh Tale. E temos os filtros, temos Crocus, temos Rayleigh, cada um posicionado estrategicamente em um ponto. Olha que curioso. Um no início da jornada, lá na montanha reversa. Um na outra parte da Red Line, quando você tem que cruzar obrigatoriamente para o Novo Mundo. E Shanks estando lá na última ilha, em Roadstar. Então são testes que você tem que passar. Não necessariamente que seria Luffy escolhido. Se mais piratas passaram por esses piratas aí, como o Ray, que teve que fazer o revestimento e tudo mais, né? Então eu acho que acaba entrando nesse ponto de antagonista. Se você não for digno, você não vai passar pelo Shanks. Vai perder o braço igual o Kid. Mais ou menos nessa linha, tá? Antagonista seria interessante, mas obviamente com o final ao qual Shanks termina numa bela festa com o Luffy. Espero que ele não morra. Vilão. Não gosto dessa linha. Não consigo enxergar o Oda transformando o Shanks em um vilão. Também. Até porque ele já disse que o Shanks é a representação dele próprio no mundo da One Piece. Tá bom? Vamos lá. O Yagon perguntou aqui o que eu acho do filho do Kaido ser um chapéu de palha. E ele tem alguma Akuma no Mi? Eu gostei de Yamato. Assim, a primeira impressão que eu tive, um personagem que eu já gostei e que eu consigo ver tranquilamente dentro da tripulação do chapéu de palha. Mas tem um pequeno contraponto, eu já vou chegar nisso de por que talvez não aconteça, ou talvez aconteça, talvez seja até um up para a tripulação, mas vamos lá.
talvez tenha sido tocado ali pelo Diário de Oden e se sinta sufocado com o país de Wano também. E queira repetir a jornada do seu grande ídolo. E qual lugar melhor para fazer isso? Dentro do navio do Luffy. Então viajaria. Quando eu fiz a composição dos próximos Chapéus de Palha, os próximos membros, eu coloquei as profissões que faltavam. E curiosamente eu coloquei nesse vídeo de profissões que faltavam um escrivão, alguém para contar as histórias. A gente não tem ninguém escrevendo um diário da jornada do Luffy. Ah, e logo quem? Olha Diário que magnífico que de Oden. seria Yamato escrevendo o seu próprio diário. Uma repetição magnífica da jornada de Oden dentro do navio do Luffy. Uma profissão que falta, muito curioso. As outras profissões, só por curiosidade que eu coloquei que faltavam, era o Mirante, que pode ser a nossa cenourinha, Carrot, e o Aprendiz, Komotama. Olha que magnífico, 3 mulheres entrando para a tripulação, seria muito legal. Vamos falar agora do fruto. E esse entra no pequeno contraponto de Yamato. Eu acredito que não tenha um fruto, tá? Porque conseguiu segurar o G3 do Luffy. Conseguiu segurar o G3 do Luffy sem uma transformação. E é o G3 de Haki. O Luffy não estava usando força total, só estava com pressa. Perfeito, mas ainda é o G3. E fato curioso que o Oda, ele coloca pequenos detalhes e não são por acaso. Yamato treme as suas mãos quando está segurando o poder do Luffy. Diferente, por exemplo, do Shanks parando o Akainu, que a espadinha nem tremeu. Ele colocou a espada ali, parecia uma rocha. Tremeu, né? Dando indícios que o poder do Luffy, mesmo não sendo sério, assim como Yamato afirmou posteriormente, ainda é superior e muito interessante. Mas por segurar o G3 sem fruto, eu não acredito que tenha uma Akuma no Mi. Mas isto não quer dizer nada, pode ser que tenha sim. Quem sabe a fruta do Momonosuke não seria aí para Yamato, né? Olha só, acabou de vir na minha cabeça isso agora. O que isso interfere? Que talvez seja um personagem muito forte para a tripulação, né? Um personagem muito forte para a tripulação. Quando a gente fala em escalas de poderes, que eu falei para você que é muito difícil escalar poderes. Yamato entrando, um personagem forte desse entrando para o navio, teria espaço para Yamato nas lutas futuras? Que a gente tenta martelar aqui contra os 10 capitães titânicos do Barba Negra? Teria espaço? E os outros personagens? Ficariam em segundo plano? Seriam deixados de lado? Chopper vai morrer agora? Em um ano? Com segundos vazamentos? Então acho que esse é o único contraponto. Talvez Yamato seja forte demais para a tripulação, tá? Mas não que isso interfira ou atrapalhe. Eu gosto, eu vejo Yamato sim viajando com o Luffy para a última ilha. Muito interessante esse personagem, eu gosto. O Fernando de la Rosa aqui perguntou que seria maravilhoso se aquela silhueta exótica do Kaido de centenas de capítulos atrás se revelasse como sendo a forma híbrida da Zoan dele. Eu falei, quando eu chegar a 1 milhão de inscritos eu vou tatuar. Eu chamo ele de Kaido Capenga. Então pode anotar aí, quando eu chegar a 1 milhão de inscritos eu vou tatuar esse Kaido aí. Seria engraçado demais se for a forma híbrida dele. Acho que ia quebrar a internet inteira. O Kaido, uma figura imponente sem a sua forma, e um dragão e na forma híbrida aparecendo o Kaido Capenga. Seria fantástico. Vamos lá, a Júlia Leão mandou uma pergunta aqui difícil, mas interessante. Vimos os golpes mais fortes de One Piece e todos eles deixaram marcas nos seus oponentes. Kaido arrasando Luffy com seu Haime Haki. Garp socando Marco. Interessante, a única ferida que vemos no Marco é do soco do Garp. Vemos o Akainu decepando metade da cabeça do Barba Branca. Shanks e sua cicatriz no rosto por conta de um golpe sorrateiro de Barba Negra. Mas e Akainu? E aquele golpe que ele levou de Barba Branca? Aquilo deixou algum trauma nele, alguma cicatriz? Por que Akainu não mostra cicatrizes do golpe daquele que foi considerado um dos homens mais poderosos do mundo? Por que Akainu não tem cicatrizes desse golpe do Barba Branca? Marineford. Vamos lá, Marineford, o conceito de Haki é um tanto quanto confuso, embrionário, não existe. E acaba gerando Deus Ex Machina. Perfeito? Acho que seria a explicação mais plausível aqui. Se eu fosse falar pra você, certamente é porque a Akainu tem um Haki do armamento muito bom.
tá? Para conseguir segurar o soco do Barba Branca. Só que é o soco do Barba Branca. É o soco com terremoto, concentrado, poderoso. Eu não consigo ver um Haki parando um golpe desse sem deixar danos. Então, Marineford, por mais que seja dos meus arcos favoritos, muito bons, é um arco confuso. Se você pegar agora, voltar e reassistir Marineford ou reler, você vai falar, caramba, acho que o Oda cometeu certos erros aqui. Não à toa tivemos o time skip, que foi onde o Oda precisou corrigir algumas coisas. Como funcionava o Haki? O Haki surgiu por conta de uma necessidade, não necessariamente porque ele já tinha algo planejado. Exato. Óbvio que temos o Haki do Rei, o Mantra sendo citado, o Zoro desviando de coisas lá contra o Das Bones, Luffy também usando uma previsão para desviar do Mihawk. Isto gerou confusão para os fãs e também para o Oda. Ele falou, não, pera, tem que sentar agora e acertar tudo isso. Eu falo bastante, né? Mas fugindo um pouco disso, eu acredito que não temos cicatrizes no Akainu por conta de roteiros. E o mesmo ponto que temos também o Barba Branca falando que ele já não era naquele ponto o homem mais forte do mundo. Tá bom? Basicamente é isso. A confusão de Marineford talvez não deva ser considerada nos tempos atuais quando tentamos escalar poderes e níveis de golpe. Marco, aquele dano que ele levou do Garp, aquilo foi uma bela referência, um easter egg que ele colocou pra frente, assim, poucas pessoas notaram, se fizeram presentes quanto a isso. Tá bom? Então, basicamente seria esse ponto aqui. Vamos colocar que o Akainu tinha um Haki de armamento poderoso. Pronto. Explicação perfeita aí pra essa cena. Bom, o Wellington Filho perguntou como eu comecei a assistir One Piece, em qual momento eu me apaixonei pela série. Olha, eu comecei a assistir One Piece em meados de 98 para 99. Na época de fita cassete ainda. Foi nessa época que conheci One Piece, tá? Me apaixonar pela obra eu demorei assim. Eu gostava, era uma série que eu gostava bastante. Mas o início dos anos 2000, para os fãs de One Piece, é um pouco complicado. Quem pegou a fase 2007, 2008, 2010, já pegou muita coisa interessante. Mas no início dos anos 2000, que veio o advento do DVD, como é que funcionava? Eram caros os DVDs. Eu cheguei a pagar, eu lembro que eu paguei R$15 e um DVD tinha um episódio só de Cavaleiros do Zodíaco Saga de Hades. Vocês têm noção? 15 pau nos anos 2000... Se você converter para os dias de hoje, sei lá, 50, 60 reais em um DVD com um episódio de 20 minutos. Naquela época era assim. Entendeu? E para assistir One Piece era muito difícil. Então eu tinha que esperar acumular episódios. Aí eu chegava lá e comprava tipo 30 DVDs. Eu devo ter até hoje aí uns 100, 150 DVDs numa caixa. Se eu comprava 30 DVDs... obviamente que não era os 15 pau, era um pouquinho mais barato, 10 reais, vamos colocar assim. Era grana pra caramba. E aí eu fazia aquela jornada para me assistir. Então era uma coisa descompromissada, porque realmente não tinha como você se apaixonar e revisitar a obra. A grande paixão para mim veio quando eu comecei a fazer os vídeos, porque eu comecei a me aventurar mais pelo mangá. Eu sempre acompanhei pelo anime, tá bom? Grande parte das obras dos anos 2000 eu não tinha acesso a scans e tudo mais. Era muito difícil, galera. Tinha que ser fã mesmo, tinha que gostar mesmo, entendeu? Mas eu acho que me apaixonei desde o primeiro momento, desde quando eu peguei a fita cassete e assisti os primeiros episódios. Senão não teria gastado tanto dinheiro em DVDs e continuar assistindo a série, tá bom? Bom, acho que é isso. Bastante pergunta respondida. Manda suas perguntas na comunidade ou vai lá no Insta, bate um papo comigo lá. Facinho, manda um direct, eu respondo vocês quando der. Claro. E entre nas lives também pra gente se divertir, bater um papo, trocar uma ideia. Eu vou fazer aqui no YouTube também, não se preocupem, não dá pra fazer muitas no YouTube porque infelizmente YouTube e lives não combinam muito. Eles acabam matando depois o alcance dos outros vídeos, pelo menos da semana. Mas ainda farei mais alguns aqui. Fora isso, de segunda a sexta estou fazendo live e espero vocês lá pra gente trocar uma ideia, jogar, dar risada. Lá é risada total. Galera, muito obrigado por mandarem essas perguntas. Mesmo se a sua não apareceu, não fique triste, uma hora ela aparece aqui. Meus amigos, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Falou. Fui.
Cara, muito bom. Eu gostei muito de ouvir principalmente ali ele falando que Marineford não se deve levar tanto em consideração quando se fala em quesito lesão hoje em dia. Eu já comentei isso em comentários de vocês aí, onde vocês falaram que, tipo, o Barba Branca saiu praticamente morto da luta, mesmo tendo, entre aspas, vencido, enquanto o Akainu saiu sem nenhum arranhão, o Barba Branca não era tão poderoso assim. Eu falei a mesma coisa, mesmo eu sem assistir o anime, falei a mesma coisa que ele disse pra umas pessoas aí. Eu falei que o Barba Branca talvez não tivesse machucado o Akainu naquele momento, porque ainda faltou muita exploração em Marineford, em questão haki, porque muita coisa podia ter sido usada, muita habilidade de haki do armamento podia ter sido utilizada por muitos personagens naquele momento pra fortalecer uma guerra daquele nível, mas provavelmente o fato de não existir o haki do armamento até ali ainda fez isso daí acontecer. Eu ainda acho também que caso, por exemplo, ele falou aqui que o haki do armamento ainda era embrionário, ainda recém estava surgindo, eu acredito que não, pra ser sincero. Eu acho que o haki, não só do armamento quanto de alguns outros aí, observação, aquelas coisas dele desviar de alguns ataques, dele parecer que prevê alguma coisa, acho que é só mais uma coisa aí mais das batalhas que acontece até, por exemplo, em vários animes, cara. Quantos animes aí a gente não vê meio que um personagem prevendo o ataque de outro, mas não é um haki, não é nada do tipo, não é nenhuma previsão. Às vezes os personagens só é mais rápido que o adversário e ele consegue prever como se fosse prever o ataque do adversário, porque ele consegue desviar antes mesmo do ataque chegar nele, ele consegue ver o ataque vindo, o ataque tá vindo na minha direção, eu olho e vejo o ataque vindo. Aí é só que as pessoas veem isso e acabam ligando pra querer acreditar que sempre existiu, mas na verdade possivelmente nem existia. Talvez o Oda nem tivesse pensado nisso, talvez aparecer algumas perguntas na internet sobre isso, fez ele pensar nisso, fazer o time skip pra criar o haki. Então eu acredito nisso, e por isso que em Marineford talvez o ataque do Barba Branca nesse caso não tenha sido tão efetivo. E teve uma dúvida aqui que ele falou sobre o Shanks ser o vilão final, cara, e eu acabei de pensar numa coisa, eu não sei se faz sentido, porque eu não sei como funciona aí a história do Vegapunk ser o personagem final não, mas o personagem que em algum momento vai aparecer pra explicar sobre as Akuma no Mi, só que tem mais algumas histórias aí que falam que o Vegapunk, também confirmadas pelo Oda, que eu vi há um tempo atrás, fala que ele vai explicar muita coisa que muita gente não sabe. Só que até onde eu sei, não foi confirmado que é o Vegapunk, só se acredita que seja o Vegapunk porque ele quem trabalha com isso. Mas se na verdade muitas dessas confirmações foram o Shanks, porque o Shanks tem uma ligação com o governo mundial, e se o Shanks souber coisas que ninguém sabe, que ele tem que guardar pra si até certo momento, ou aconteça uma reviravolta lá, sei lá, em alguma parte do governo mundial que ele confie e traia ele e ele tenha que contar essas verdades, eu não duvido que ele tenha um papel importante dentro disso, de contar coisas que ninguém sabe, algo desse tipo, sabe? Talvez até, quem sabe, como ele é considerado na época da tripulação do Roger, filho do Roger, como se fosse um filho pro Roger. Se o Roger não contou coisa pra ele, tem uma cena que mostra ele chorando, né, pro Roger, nos braços do Roger, que eu vi numa teoria, não lembro se foi nesse vídeo, acho que não, foi em outro vídeo, que achava que podia ser que o Roger estivesse contando que ele é filho do Zebek, mas se o Roger estiver contando alguma coisa na qual ele tenha dado algum motivo pro Shanks não poder contar aquilo nunca, e o Shanks tenha se emocionado com algo muito importante sobre a história ou alguma coisa do tipo, que o Shanks só vai poder revelar em algum momento, tipo, sei lá, o momento em que ele vê quem é o Rei dos Piratas, ele poderá revelar só pro Rei dos Piratas, algo desse tipo. Isso seria muito interessante, espero que vocês tenham gostado disso daí que eu falei, porque é uma teoria bem legal. E por último, que eu queria falar também, teve uma pergunta que foi feita aí sobre falar se a filha do Kaido, a Yamato, teria, quem sabe, uma Akuma no Mi. Eu acho, como o Evandro, que ela não possuía nenhuma Akuma no Mi, só que se ela possuísse, teria que ser uma Zoan, porque, né, tripulação em geral ali do Kaido possuem Zoans, geralmente são muito poderosas, ou alguma outra Akuma no Mi na qual o Kaido talvez escondesse nela, ou talvez fizesse o Kaido esconder a própria filha de algum jeito, sei lá, tipo, da tripulação, não da tripulação, mas ela talvez não tenha aparecido até o momento, fosse o fato dela possuir, quem sabe, uma Akuma no Mi aí diferente, da qual, sei lá, eu não sei como funciona a relação dela com o Kaido, mas se ela não pretende pro lado do Luffy, é porque ela não gosta muito do Kaido, acredito eu. Então isso poderia ser, talvez ele ache que ela faça ele passar vergonha por ela, sei lá, ter uma paracêmia ou uma loja, alguma coisa do tipo, como a Akuma no Mi. Sei lá, é um pensamento que eu tive aqui agora, mas pode não fazer sentido nenhum, porque eu não sei totalmente a fundo os fatos, né, do que acontece. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre alguma dessas perguntas aqui, sobre o que eu falei também, se vocês concordam ou discordam, e se vocês tiverem alguma coisa a mais a adicionar também. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, e até a próxima, falou!